Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje vai ser um bate-papo muito massa. Você, principalmente que está interessado em iluminismo, em hermetismo, filosofia e humanismo medieval. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Renascimento e de uma das figuras mais importantes dentro do Renascimento e da magia como um todo, né? Se você é hermetista hoje, provavelmente você deve alguma coisa para esse cara que a gente vai... Não o cara que a gente vai entrevistar, o cara, obviamente, que é o assunto da palestra, que já morreu lá muitos e muitos séculos atrás, né? Mas para falar sobre Marcílio Ficino, a gente vai convidar um cara muito foda. Eu ainda não vou dar um spoiler, né? Eu sei que ele é formado em filosofia pela USP, especialista em história pela PUC. Só que você está na segunda temporada do Bate-Papo e agora não sou mais eu só que entrevisto. E a gente montou o Boteco do Mayhem. Então, para abrir aqui as oficinas diretamente do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teor da Conspiração, Tiago Tomussauskas. Boa noite, galera. Hoje é dia de aprender bastante sobre a Renascença e como é que isso afeta a gente até hoje em dia. Do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Ansioso por essa aula e não se esqueçam de dar o joinha, e se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações desses vídeos. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad, de Paz Profunda, irmão. Opa, fala Marcelo, fala pessoal. Tá aí um assunto que eu deveria conhecer muito mais do que eu conheço, cara. Louco por essa palestra de hoje aí. E por falar em Paz Profunda, hoje a gente tem a presença do Frater Belhaz. Frater Belhaz que está mutado. E agora não está mais. Agora sim. Boa noite, todo mundo. Palestra de hoje aí, com certeza vai ser excelente. Vamos aprender um pouco mais sobre a tradição primordial. Será muito, muito bom para mim. E também representando a Eclésia Babylon, Bárbara Vox. Boa noite, olá, pessoal. Hoje um dos períodos mais interessantes da história vai ser com certeza incrível. E a gente está internacional, então diretamente do Japão. Bom dia, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil. E vamos aprender um pouco mais do porquê o homem é o animal mais desgraçado da Terra. E o nosso convidado, Daniel Plácido. Salve, mano. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar com esse bando de maluco. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Estou contente de estar aqui. Estou gostando do estilo de vocês, do jeito mais descontraído de vocês. Espero não decepcioná-los ao final aqui dessa conversa. Cara, vai ser muito legal, mas aqui, você sabe, a gente tem várias regras do Projeto Mayhem. As duas primeiras a gente não pode comentar, mas como é a sua primeira vez aqui, você vai ter que contar para a gente de onde que você veio, né, cara? Quando você era criancinha, fazia como todos nós aqui, menos o Robson, que era satanista, a gente ia lá na igreja, pegava a hóstia e tal, e aí depois de 25 anos, 30 anos, a gente está todo mundo aqui na capirotagem. Como é que é a tua história? Vou contar um pouquinho para vocês, Marcelo, até prevendo, usando os meus poderes, né, paranormais, eu previ que você perguntaria isso, e eu separei uns livros aqui, que tem um pouco a ver com a minha trajetória, né? Eu não sei exatamente quando que começou esse meu interesse por religião, por mística, por esoterismo, mas eu me lembro, assim, quando eu era criança, que eu não era exatamente essa versão, era uma versão adaptada, né? Mas eu tinha A Morte de Arthur, né? Adaptada, e eu cansei de ler o livro. Eu acho que eu quase decorei o livro com uns 8, 9 anos, e aquilo me tocou profundamente, a coisa da cavalaria, o Mago Merlin, a Morgana, a busca do Santo Graal. Eu acho que esse foi um primeiro contato com alguma coisa mais nessa direção, né? E aí, dando um salto, né? Eu era da igreja evangélica, né? Congregação cristã, bastante.
conservadora, tradicional, etc. Mas ali por volta dos 15, 16 anos, eu comecei a ler a revista Planeta. Acho que muita gente começou assim, ou com o Paulo Coelho, vocês estavam comentando antes, né? Então, eu comecei um pouco com a revista Planeta, né? As edições mais antigas, e isso foi trazendo um interesse por esoterismo, as tradições esotéricas. Eu já lia sobre filosofia, né? Já tinha um contato, Platão, etc. E aí foi quando, aí tem um turning point, né? Caiu na minha mão este livro, né? Talvez vocês conheçam, né? É um calhamaço, né, do Pierre Fath, que é um dos primeiros autores a abordar o esoterismo lá na Europa, numa concepção acadêmica. Ele não é o primeiro, mas é um dos primeiros. E esse livro, eu tinha 15, 16 anos, caiu nas minhas mãos, tinha na biblioteca pública, eu ficava pegando emprestado, acho que a mulher achou que eu ia furtar o livro, né, porque eu não queria, né, parar de renovar. Esse aqui eu comprei, tá? Não furtei, não estou começando nenhum crime aqui. E eu fiquei estudando esse livro durante uns 2 anos. Né? Um livro que ele é uma antologia, né, do esoterismo ocidental, então ele pega desde os mistérios antigos, celtas, nórdicos, o Santo Graal, os Templários, Renascimento, até os contemporâneos, até Aleister Crowley, Blavatsky, René Guénon. Então eu fiquei estudando esse livro, e esse livro ele me deu um direcionamento de estudos, porque, de certa forma, o que eu fiz nos 20 e poucos anos depois foi meio que seguir esse roteiro de estudos. Fui lendo, buscando as fontes, autores, comentadores. Claro que não dá para estudar tudo isso, né? Então, selecionando alguns temas que interessavam mais. Então, esse livro, para mim, ele foi decisivo na minha trajetória. Primeiro, pelo contato com essa abordagem acadêmica em cima do esoterismo, que no Brasil ainda é uma coisa incipiente, mas na Europa, França, Holanda, Inglaterra, já está bem estabelecido, nos Estados Unidos também. E segundo, porque ele me deu um roteiro do que estudar, fontes, né? Separar um pouco o joio do trigo, porque é muito, muito confuso, né? Essa coisa, às vezes, da nova era, você mistura tudo com tudo e você fica um pouco perdido, não sabe, né, separar. Então, o livro me ajudou. Aí, não sei se estou me alongando muito, já estão dormindo Nem aí na minha esquenta história? Não, você está aqui para isso, manda lá. Não esquenta com tempo aqui, não, que a Tá gente ótimo. tem. A galera assiste 2, 3 horas. Não é o nosso recorde. Nosso recorde foi um grão-mestre de uma ordem cristã que ele contou 1.100 anos da história da ordem, em 3 horas e meia, e ainda tinha uma galera assim assistindo, querendo mais. Né? Não se preocupa que você está aqui no Projeto Mayhem, no Boteco Mayhem, e a galera que escuta quer saber. Ok, então, continuando, claro que eu disse para vocês que eu acabei selecionando alguns temas que me tocaram mais, que tinham mais convergência com a minha visão de mundo. E eu, assim, a primeira corrente esotérica que eu estudei mais foi a antroposofia do Rudolf Steiner, né? Foi o primeiro movimento que eu fiz contato, né, com a sociedade, com grupos. O Steiner tem uma obra, vocês sabem, gigantesca, acho que é mais de 300 volumes, né? Eu devo ter lido uns 100 desses 300, fiquei um tempo lendo aí, em espanhol, etc., além do português. Então, a antroposofia foi o primeiro movimento assim que me tocou, que me interessou, que eu me debrucei mais. Né? O Steiner, ele era um filósofo de formação, então ele tinha todo aquele rigor na sua abordagem. Ele meio tenta fazer uma síntese, né, dessa coisa da filosofia moderna, Kant, Goethe, Hegel, com coisas que ele tinha da experiência espiritual dele, né? Desde a juventude ele era um clarividente, vamos chamar assim, e também de coisas que ele trouxe da teosofia, da Blavatsky, né? Que aí ele interpreta numa versão mais rosacruciana, mais cristianizada, mais ocidental, enquanto a teosofia da Blavatsky estava mais alinhada com uma visão um pouco mais oriental, né? Aquela coisa dos Vedas e tudo mais que a gente sabe, né? Então, a antroposofia foi o primeiro movimento, né? Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a questionar algumas coisas, né? Nunca fui membro da Sociedade Antroposófica, tal, e eu fiz contato, foi uma coisa que eu acho que vale a pena contar para vocês, fiz contato com uma editora, que ela existe até hoje, a gente, inclusive, está pensando em traduzir algumas coisas juntos, que é a editora Polar, né? Eu vi que você colocou num dos vídeos essa edição aqui, né?
do Zohar, né? Livro do Esplendor, né? Que é a obra mais importante da Kabbalah. Então, fiz contato com a editora Polar, que é uma editora, ela já existe há um certo tempo, que ela publica clássicos do esoterismo ocidental e do Oriente Próximo. Então, eu fui meio que ser vendedor da Polar. Adianto que eu era um péssimo vendedor, mas esse contato me ajudou no sentido de poder ler mais coisas do que eu gostava, né? Então, como vendedor, eu fui um fracasso, mas me deu contato com autores como o Jacob Boehme, né, que a Polar publicou, acho que foi uma das primeiras a publicar no Brasil, né? Várias obras do Jacob Boehme, o Jacob Boehme, obras de neoplatonismo, neoplotino, aí agora mais recentemente eles lançaram o Plóculo. Tá dando para enxergar? Tá? Né? Aí tem livros sobre, hoje em dia, né, sobre Santo Graal, alquimia, e obras sempre clássicas, né, autores assim que têm um peso, obras que têm uma relevância. Então, esse contato com a Polar ele foi bastante importante, primeiro, para poder aprofundar os estudos de certas correntes da tradição ocidental, e segundo, porque também, com esse contato com a Polar, eu fui conhecendo grupos, né? Eu vendia livros, por exemplo, nas Rosa Cruzes, esse contato com a Rosa Cruz Max Heindel, na época, a Mork, não que eu fosse membro, né? Mas sempre estava contato Rosa Cruz Áurea, o pessoal comprava os livros, né? E eu assistia uma palestra, era sempre ganhava revista, ganhava livro. Então, cara, para mim foi muito bacana, né? Apesar do insucesso financeiro da empreitada, foi bacana essa coisa de vivenciar o esoterismo, estar em contato com pessoas que estudavam, gostavam do que eu gostava, foi bem bacana. E esse contato com a Polar, ele permanece até hoje. Eu não sou mais representante, vendedor deles, mas a gente mantém a amizade, estou sempre divulgando os livros e pretendo, inclusive, traduzir algumas coisas para a Polar futuramente. Depois eu vou falar disso num segundo momento, né? Teve também... eu tive um contato também, um interesse, né, com isso um pouco por causa da Polar, com a escola perennialista, né? Teve um frater aí que falou da tradição primordial, né? Então também nessa época de contato com a Polar eu comecei a ler mais a obra dos perennialistas ou tradicionalistas, o Guénon, Schwall, Julius Evola, esses caras todos, né? Naquele momento tinha umas polêmicas aí na internet com o finado Olavo de Carvalho, né, no Orkut, na época. Então, eu estava bem interessado nesses temas, mas, claro, né, o perennialismo ele é uma corrente que ele encanta, né, com essa proposta de uma unidade por trás de todas as tradições, uma valorização da metafísica, né, no sentido esotérico desse termo, mas eu fui vendo também com o tempo que tinha algumas dificuldades nessa proposta, né, que não era assim tão harmonioso, né? O contato entre as tradições, as polêmicas, as divergências. Então, eu me afastei um pouquinho do perennialismo. E aí, finalmente, isso eu estou falando da parte mais da minha trajetória, né? Depois eu quero falar um pouco, se vocês permitirem, da parte mais acadêmica, né? Eu separei meio que didaticamente aqui, mas eu não vejo separação. Foi simultâneo, né? Mas eu separei para tentar ver se faz algum sentido, né? Se as minhas voltas fazem sentido para vocês. E aí, finalmente, eu acabei fazendo contato com o sufismo, né? Com correntes dessa tradição que é vinculada ao Islã, né? E eu entrei numa ordem sufi, que é a Naqshband Haqqani, né? Isso foi há alguns anos, então fui membro da ordem Haqqani, etc. Aqui tem um livro o antigo Sheikh, né? Esse livro saiu em português, né? É o Sheikh Nazim, né? Haqqani. Existem muitas ordens sufis, né? As Turuk, o Tariqa, né? E a Naqshband Haqqani é uma delas, uma das mais conhecidas no Ocidente, tem muitos seguidores, ela é bem difundida aqui na América Latina, no Brasil um pouco, né? Então foi também uma experiência interessante, né? Claro que como alguém que vem do mundo ocidental, teve uma formação cristã, também houve, né, esse processo, algumas dificuldades de adaptação, e hoje em dia eu me afastei do sufismo, não estou mais vinculado à ordem ou a qualquer outra ordem, mas continuo interessado no tema, estudando, conversando com as pessoas, tendo amizade. Eu acho isso muito, muito importante, né? Eu já fui criticado aí nos mundos da internet por
ter amizade com pessoas de grupos e visões diferentes, né? Tipo, você não se decide, né? Ser amigo de inimigos, né? Essas bobagens todas que as pessoas falam. Quando, para mim, como um estudioso, alguém que gosta do assunto, quanto mais pessoas diferentes eu conhecer, melhor, mais eu aprendo. Inclusive, recentemente, para dar um exemplo, né? Eu tive conversando, vocês devem conhecer o Flávio Watson, né? É um cara aí que conhece bastante de Telemann, né? E até eu estou surpreso por eu me interessar por Telemann, que foi uma coisa que eu nunca me interessei muito, sempre tive um certo preconceito com o Crowley, falava, Crowley é dono maluco, né? E aí fui parar para ler e ver melhor a vida, um pouco das obras, e vi que realmente não era nada disso que o pessoal está falando. Então, estou interessado no momento em conhecer mais e conversar com pessoas que estão ligadas a Telemann, né? Então, até eu me surpreendi onde que eu fui parar, né? Esse seria, Marcelo, o lado mais de uma trajetória mais pessoal, né? Tem, ao mesmo tempo, né, que eu posso chamar de uma trajetória mais acadêmica, né, que eu separei porque as pessoas separam, né, a academia, em geral, não se interessa por esoterismo, ou quando se interessa, tem aquela coisa assim, você tem que estudar isso de uma forma neutra. Né? Então, você tem que ser objetivo, né, um método histórico. E o inverso também acontece um pouco. O pessoal esotérico não se interessa muito por academia, porque não existe na academia, obviamente, a prática, né? A realização do conhecimento. Então, existe um divórcio que, para mim, não faz sentido. Né? Para mim, nunca fez sentido, eu nunca separei as coisas. Né? Separei aqui só de uma forma didática, para tentar ser um pouco mais claro. Né? Mas eu não vejo, e acredito que os antigos, até o Renascimento, depois Hegel, não há, claro, uma cisão entre filosofia e a parte esotérica. Isso vai acontecer depois, a partir do iluminismo, aí realmente elas vão tomando caminhos diferentes. E talvez hoje, né, nós estejamos no momento de tentar juntar isso de novo. Tem alguns autores que já trabalham nessa direção. O próprio Steiner foi um deles, né? Mais recentemente, Ken Wilber, né? Mas falando agora um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Eu falei para vocês que desde ali da adolescência eu comecei a ler filosofia de uma forma autodidata, né? E aí comecei a pesquisar as coisas esotéricas, mas eu só entrei na faculdade de filosofia com 24 anos. Né? Eu demorei, eu sempre fui um cara meio enrolado, né? Eu fazia cursinho e só assistia aula de geopolítica que eu gostava, não assistia o resto, né? Eu era muito sincero, até na faculdade eu era meio assim também, né? Só assistia o que eu realmente gostava, né? Então, eu fui entrar com 24 anos na universidade, um pouco tardiamente, já não pensava muito numa carreira acadêmica, né? Com 24 anos, até daria, mas nunca me interessou muito. E o primeiro tema que eu comecei a pesquisar ali, na iniciação científica, tinha a ver com essa relação filosofia e esoterismo, né? Eu fui estudar a relação de Plotino com o gnosticismo, né? Sabemos que o Plotino é um neoplatônico lá do século III, ele foi contemporâneo de alguns gnósticos, provavelmente havia gnósticos na escola dele, ele ensinava em Roma, então provavelmente tinha gnósticos ali no meio. Em algum momento, o Plotino decide escrever contra eles. Ele vai fazer algumas críticas, né? Vai dizer que os gnósticos não interpretaram bem Platão, que os gnósticos são dualistas, né? Então ele tenta demarcar, né, uma diferença entre o neoplatonismo, ou platonismo, como eles chamavam na antiguidade, e o gnosticismo. Qual o grupo gnóstico? Né? Tinham muitos grupos gnósticos, muitas correntes, a gente não sabe exatamente, talvez os setianos e os valentinianos. Né? Então, a primeira pesquisa mais acadêmica que eu fiz foi esse assunto. Claro que iniciação científica eu não aprofundei muito, né? Foi uma coisa assim, como a própria proposta da iniciação científica foi uma introdução. Né? Mas eu já me direcionei, eu falei, bom, eu estou na academia, eu quero estudar o que eu gosto, o que eu acho que é relevante, né? Não importa se gnosticismo não é uma coisa muito atraente para a academia daqui, né? Agora que estão surgindo algumas pesquisas, né? Na história, na ciência da religião, na própria filosofia, né? Mas não é um tema assim da moda, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Então esse foi o primeiro tema. Depois eu não quis muito continuar com isso, eu escrevi alguns artigos, né? Teve professores que me ajudaram, eu escrevi sobre filosofia persa. Deixa eu achar aqui o livro. Espera aí, eu separei. E eu explico como é que eu cheguei na filosofia persa, né? Tem uma lógica nesse caminho. Esse livro aqui, ó, né?
Sohravardi, né, que é um filósofo persa do século XII ou XIII, se eu não me engano. Esse é um livro do Henri Corbin, né, que é um orientalista francês importante, sobre o Sohravardi. E eu fui estudar um pouco o Sohravardi, escrevi alguns artigos sobre ele, cheguei a aprender um pouquinho de persa, né? E por que o Sohravardi? Porque, na verdade, ele é um autor do século XII ou XIII, não lembro agora de cabeça, que ele é um platônico. Mas ele é um platônico que ele, como ele está no contexto da Pérsia, né, onde hoje é o Irã e uma parte do Iraque, ele tem uma influência do zoroastrismo, mas também tem uma influência do hermetismo e talvez até do gnosticismo, porque o gnosticismo, especialmente através do maniqueísmo, ele se disseminou também para essas partes mais distantes do Oriente. E o Sohravardi ele faz uma síntese do neoplatonismo, do zoroastrismo, do hermetismo e provavelmente de algo do gnosticismo. Quando você lê o Sohravardi, ele é um gnóstico. Ele tem essa visão, por exemplo, de uma contraposição, né, entre o mundo material e um mundo de luz. O universo, para ele, são gradações de inteligências angélicas, né? Então, eu ir do Plotino para o Sohravardi foi uma mudança, mas não foi uma mudança absurda, né? Não foi né? Foi uma coisa assim que eu, né, mudei da água para o vinho, né? Tinha uma lógica, né? Eu não continuei estudando o Sohravardi e encurtando esse papo todo, né? No final da história, eu fui estudar o Marcílio Ficino, que eu vou falar daqui a pouco para vocês um pouco sobre ele, que também fazia sentido para mim, porque, primeiro, o Ficino ele é um platônico, lá do Renascimento, ele é cristão, né? Ele era padre da igreja, um padre meio, né? Meio assim, heterodoxo, né? E o Ficino é ele que vai resgatar, por exemplo, a questão do hermetismo, naquele contexto, né? O orfismo, o pitagorismo, a teurgia dos neoplatônicos, né? Então, de certa forma, o Ficino juntava muitas das coisas que me interessavam, que eu já conhecia um pouco, e também o Ficino, ele é um dos primeiros que vai falar de vou chamar aqui de filosofia perene, tá? Não é essa expressão que ele usa, mas é o equivalente, né? Ele vai falar de uma unidade, de uma convergência entre essas várias tradições, e muito da obra do Ficino, que eu vou esmiuçar isso melhor daqui a pouco, é uma tentativa de fazer essa síntese, né, entre as várias tradições e falar que existe uma linhagem de autores que são expoentes dessa filosofia perene. Ora começando com Hermes, ora começando com Zoroastro, aí vem a galera toda, Orfeu, Pitágoras, Platão, etc. Tá? Acho que é um pouco isso, e é o que eu estou estudando agora no mestrado, na Federal de Uberlândia. Eu estou estudando exatamente esse tema da filosofia perene no Ficino, que foi o meu jeito de unir o meu lado mais esotérico com o lado da filosofia, da academia. Infelizmente, no Brasil, o Ficino não é um autor assim divulgado, conhecido. Eu acho que tem este livro sobre ele, uma menina da PUC, né, Thalita Carvalho, acho que é o mestrado dela, né? Ela publicou um livro sobre a questão do conceito de Deus, né? É um bom trabalho, é uma boa monografia. Tem o tratado dele sobre o amor, onde ele fala bastante também de magia, está traduzido na internet, acho que não foi publicado. Tirando esses dois livros, aqui no Brasil você vai achar perdidos aí uma tese ou outra, alguns artigos, né? Mas não tem, por exemplo, uma obra importante dele, várias são importantes, traduzidas pelo menos no Brasil não sei se Portugal tem, né? E também um pouco por causa dessa lacuna também foi algo que me motivou a estudar o Ficino, né? Estudar um autor que é importante, né? O Bruno está perguntando, né? Qual é o nome do tratado sobre o amor? Eu acho que é sobre o amor mesmo, o nome, né? De Amore, né? Se você jogar no Google, né? De Amore, Ficino, vai aparecer essa tradução, que eu esqueci o nome da professora que fez, e ela deixou na internet. Ela não publicou em livro, né? Ela fez uma espécie de e-book ou PDF. Eu queria parar um pouquinho agora, ver se tem perguntas, comentários. Eu falei bastante. Não é pergunta, mas só por... Pode falar, Ulisses. Não, eu só estava pensando aqui, puxa, eu fiquei na faculdade estudando construção de compiladores e você estudando gnosticismo, tudo deu uma inveja. Casa tem uma legal e eu ficando estudando um monte de coisa chata. Na faculdade de História a gente nem passa perto disso, o povo tem horror de falar sobre esse tipo de assunto,
Aí, assim, tinha um professor lá que ele era Rosa Cruz, que eu conversava muito com ele, mas estudar esse assunto fora de questão. Eu acho, assim, fantástico a trajetória sua, tanto a pessoal quanto a acadêmica, que é uma coisa que eu realmente gostaria de ter feito. Mas caí na sala de aula e aqui estou, feliz, né? Mas tá bom. Sobre Fitino, você vai fazer uma contextualização histórica para quem estiver chegando de paraquedas assim, entender o que está acontecendo nesse período? A gente não preparou as perguntas porque eu imaginei, como você falou que ia fazer uma apresentação de PowerPoint, que tem aqueles óbvios, assim, quem foi, por que ele é importante, etc, etc. Então eu não vou perguntar, segue, a palestra é tua, fica à vontade. Ok, então eu passo agora para a segunda parte, Marcelo e pessoal, né? Então eu vou pedir licença para compartilhar o slide aqui que eu preparei, né? E justamente vai ter toda essa questão da contextualização, quem foi Fitino, os interlocutores dele, puxando para esse lado mais esotérico, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Era mais fácil do que parecia. Bom, então eu vou fazer uma introdução mais ampla, né, para chegar até o Fitino, fazer um caminho, né? O Moshe Idel, ele é um estudioso da Kabbalah, do pensamento hermético no Renascimento, e ele fala que uma coisa que marca essa questão do Renascimento, que tem a ver com o Fitino, né, e com outros autores, o Pico della Mirandola, esses caras todos que estão trabalhando no registro da filosofia oculta, do hermetismo e tudo mais, é que ali vai haver um encontro curioso de dois rios, né, que estavam vindo por caminhos diferentes. Tem, de um lado, né, um material que ele é mais de uma origem grega e helenística, no caso, por exemplo, dos textos herméticos e do neoplatonismo, mas você tem, por outro lado, um material cabalístico que tem uma origem judaica. Então, há no Renascimento um encontro dessas duas fontes, desses dois rios, que, claro, eles não são, assim, obviamente idênticos, né? A conexão entre eles exige um esforço de pensamento, de compreensão, e esses autores, né, do hermetismo no Renascimento, incluindo Fitino, eles têm esse desafio de trabalhar com esse duplo registro, cada um de um jeito diferente, né? Não é por acaso, né, que o Fitino, conhecendo especialmente esse material mais de origem grega e helenística, né, ele vai traduzir um monte de coisa, ele vai falar também de uma prisca teologia, né, que a gente pode entender como uma teologia antiga, ou até mesmo a gente pode chamar de filosofia perene, né? O Fitino vai trabalhar por isso, porque para ele e outros autores era evidente a necessidade de fazer uma síntese dessas fontes diferentes, e claro, né, que de alguma forma essas fontes elas remetiam a uma transmissão, a uma cadeia de transmissão, né? Então esse é um contexto mais amplo. Antes de falar do Fitino propriamente, eu tenho que falar de um outro cara, né? Vou tentar aqui. Oi? Aí, Platão. Beleza. Então, deixa eu só te interromper. Você podia falar um pouquinho de como é que era a situação na época ali, 1400 e pouquinho, o falar entorno do Renascimento. Ele estava. claro. O que estava acontecendo na Itália com o Renascimento, para chegar assim bem básico mesmo. Sim. Bom, a gente, para chegar no Renascimento, né, a gente tem que perceber algumas transformações sociais, históricas, econômicas que estavam acontecendo, né? A primeira delas é o renascimento urbano, né? No final da Idade Média, as cidades, em contraste com o feudo, né, com o campo, elas voltam a ter importância, né? E a cidade ela é um ambiente de uma cultura diferente, né? A cidade ela tem uma dinâmica própria, aquela coisa, por exemplo, ela é mais profana, né? A coisa do jogo, do entretenimento. Isso também está ligado ao que os historiadores chamam de renascimento comercial. Então, você vai ter também a burguesia começa a ganhar força econômica, força política,
e os burgueses eles estão por trás ali do que para alguns já é um pré-capitalismo, né? Inclusive algumas dessas cidades italianas que eram repúblicas independentes, é o caso, por exemplo, de Florença, né? Elas já começam ali uma atividade, Florença, Veneza, uma atividade comercial muito intensa, né? Que, claro, ela vai intensificar esse contato, né, de culturas entre regiões distantes. Isso é um aspecto para contextualizar historicamente essa questão do Renascimento. Um outro aspecto também importante, e isso tem a ver com Platão, né, é a questão que a gente indo para o Oriente, né, do lado da cristandade oriental, do Império Bizantino, o Islã ele está avançando sobre o Império Bizantino. Isso já está acontecendo na época do Platão, né, final do 14, começo do século 15, né? E muitos sábios eles vão migrar da cristandade oriental e eles vão para onde? Eles vão para a Itália, né? De certa forma, o Platão fez um pouco isso, apesar dele não ter residido de forma fixa na Itália, mas ele fez conexões com a Itália que são muito importantes para essa recuperação do pensamento antigo, especialmente, que a gente chama de Renascimento, né? Especialmente do pensamento de Platão. Não é que os medievais ignoravam Platão, eles conheciam alguma coisa da obra de Platão, comentavam, haviam platônicos na Idade Média, mas o aristotelismo, em função muito dos árabes, né, e que eles traduziram, e depois aquilo foi retraduzido, Aristóteles, especialmente depois de São Tomás de Aquino, passa a ter muito mais força. E isso vai mudar agora, Platão passa a ser a bola da vez, e o Platão e o Fitino tem muito a ver com esse resgate, né, do platonismo, da sabedoria grega antiga, nesse contexto. Né? Acho que é um pouco isso, a parte mais histórica. Tudo bem? Aí eu posso... Aí as coisas vão aparecer aqui para vocês. Tá? Eu tinha perguntado se vocês já tinham ouvido falar do Platão, alguma coisa sobre ele, o que ele escreveu. Eu não. Não? Eu Então, o também Platão... Não. Ele é um autor muito importante, mas muito pouco conhecido. Né? É difícil determinar por quê, se ele é tão importante, ele é pouco conhecido, talvez porque boa parte da obra dele foi destruída. Sobrou pouca coisa, e o que sobrou, às vezes, é meio que compilações. Né? Então, esse pode ser um dos motivos. Talvez o outro motivo é que ele é um autor muito polêmico. Né? E vocês vão entender por que ele foi um cara muito polêmico. Quem que foi o tal do Platão? Né? Ele era um autor que ele estava no ambiente da cristandade oriental, né, da cristandade bizantina, e ele nasceu em Constantinopla, que na época era a capital do Império Bizantino, e ele estudou em Adrianópolis, onde estava a corte do sultão muçulmano, e ali em Adrianópolis, onde o Platão estudou, ele teria tido contato com um mestre, isso é especulativo, quem era esse mestre, mas é um cara que seria um judeu, olha a história, né? Que ele era versado no zoroastrismo, no averroísmo, ou seja, na filosofia árabe, e até mesmo na filosofia persa do Soravardi, que eu falei para vocês. O tal do Eliseu era um judeu que conhecia, supostamente, essas fontes bastante heterogêneas. Né? E não é de estranhar porque o Platão depois ele vai se interessar justamente por essas doutrinas orientais e fazer uma síntese da filosofia ocidental com essas doutrinas orientais. Né? O Platão, numa cidade chamada Mistras, onde ele viveu uma parte da vida dele, ele também teve contato com antigas tradições do paganismo helênico, que sobreviviam ali, às vezes de uma forma mais mascarada, porque aquele mundo era dominado pela cristandade oriental. Mas, culturalmente, essas coisas permaneceram. Né? E o Platão, na verdade, ele era um filósofo pagão, que, porém, apesar de ser pagão, e muitas vezes ele mascarava isso, né? Não dava para ele se assumir assim publicamente, ele era bem quisto na corte do imperador bizantino. Ele tinha prestígio como pensador, como político, como uma espécie de jurista também.
Né? Isso é bastante curioso. E tão grande era o prestígio do Platão que, quando teve um concílio importante nessa época, tem tudo a ver com a questão do Renascimento, né? Foi o concílio da união das duas igrejas. Vocês sabem que, lá desde o século XI, né, houve o cisma, né, da Igreja Ocidental e da Igreja Oriental, e esse concílio, que acabou ocorrendo em Florença, a proposta dele era reunificar as duas igrejas. Aí houve um deslocamento do imperador bizantino, que era o Miguel Paleólogo, e ele levou no grupo dele, ele levou o Platão como uma espécie de representante, de consultor, inclusive para saber, né, nas discussões, se valia a pena ou não assinar os acordos. Claro que o imperador bizantino, na verdade, ele estava muito preocupado, e por isso ele queria o apoio dos católicos, com o evidente crescimento do Islã. O Islã estava ali já em cima do Império Bizantino, né? E o imperador bizantino queria o apoio dos católicos para ver se ele conseguia, né? Isso, a gente sabe que isso não vai dar certo, né? Depois Constantinopla cai, né? E já era fim para o Império Bizantino. Bom, mas então o Platão ele foi para Florença junto com o grupo do imperador, a delegação do imperador bizantino, e foi ali em Florença que ele teve contato com os humanistas, com os eruditos latinos. E o Platão, durante os eventos do concílio, né, ele se meteu a dar aulas sobre Platão e platonismo. E com essas aulas, que dizem que ele é um cara muito brilhante, tinha uma grande inteligência, erudição, né, ele falava em grego, né, o Império Bizantino é de cultura grega ou helênica. Ele vai encantar um tal de Cosme de Médici. Família Médici, famílias poderosíssimas de Florença, que simbolizam, em muitos sentidos, essa coisa do mecenato, do Renascimento. Então, o Cosme ele ficou encantado com as aulas do Platão sobre Platão, né? E, na verdade, o próprio nome Platão é um apelido. O nome verdadeiro dele é Ionios Gemistos. Mas os eruditos latinos, eles gostaram tanto do Platão, que chamaram de Platão por quê? Porque soava parecido com Platão. Essa é uma explicação possível, né? Outra explicação é que Platão quer dizer cheio, né? Ele era um cara alto e forte, corpulento, né? Então, Platão, porque Platão também é um apelido, né? Aquela história que Platão tinha uns ombros largos, etc. Platão não era o nome de Platão e Platão não era o nome de Platão, né? Imagina que o Platão gostou do apelido, os caras estavam comparando ele com o ídolo dele, que era Platão, né? O Fitino compara ele com Platão, etc. Né? E o Platão, então, primeira coisa, por que ele é tão importante? Ele vai ter esse papel fundamental de resgatar a sabedoria de Platão e jogar um pouco isso, influenciar os italianos, né, os eruditos latinos, para esse resgate do platonismo. Isso é importante quando eu for falar depois do Fitino. Uma outra coisa interessante sobre o Platão, né, é que lá no Império Bizantino, ele chegou a ter uma espécie de academia platônica. Ele teve um grupo de alunos próximos, né? E, por exemplo, um dos alunos dele, né, era o cardeal Bessarion, que o Bessarion, nesse concílio da União das Igrejas, né, o concílio de Ferrara-Florença, o Bessarion, ele era da Igreja Oriental e ele migrou para a Igreja Romana, e ele virou cardeal. Eles fizeram um acordo lá, e ele tinha sido aluno do Platão, né, versado na filosofia platônica. Dizem que essa academia do Platão, que seria um grupo, né, era um grupo esotérico, né, um grupo de pessoas que eles queriam reviver a antiga academia, a vida filosófica, a vida virtuosa, que a filosofia não tinha apenas um viés teórico, tinha um viés prático, inclusive até mesmo esotérico. E um outro aluno que ele teve, que depois ele vai se tornar patriarca da Igreja Oriental, esse aluno ele vai dar uma sacaneada no seu antigo mestre. Ele sabia que o Platão era um pagão enrustido, disfarçado, né? Aquele cara do jogo duplo, e ele vai mandar destruir as obras do Platão. Tá? E aí, por isso que a gente, às vezes, não tem obras dele completas, porque um ex-aluno que era cristão, incomodado com esse paganismo, ele vai mandar destruir essa obra. Deixa eu passar aqui. Tudo bem até aqui? Só. Espera aí.
Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você comentou aí da movimentação financeira, eu esqueci, nossa, deu um branco na palavra agora. Mas eu não conheço tanto de Florença, mas eu sei que em Milão tinha o movimento, por exemplo, da Bianca Visconti, que ela era uma grande patrocinadora dos pensadores e artistas da época. Você sabe dizer se em Florença também existia alguma presença feminina nesses círculos ou não? Olha, Bárbara, de cabeça, eu não sei te dizer. É possível, mas, assim, pensando aqui, sem consultar algum livro, uma figura feminina, eu não sei te dizer. A gente teria que pesquisar. Eu acho que é possível, né? Mas, Sim. assim, Por conta do sopetão, tarô, eu sei mais de Milão e tal, até Borgonha, mas Florença eu sei pouco. entendi. Eu não saberia te dizer assim, não. Em Florença, uma figura feminina. Teríamos que dar uma investigada para poder falar melhor disso. E o meu slide aqui, eu não estou conseguindo passar ele, gente. Não sei o que eu fiz aqui, que está difícil. Espera aí. Deixa eu compartilhar de novo. Não está indo aqui, não sei o que acontece. Já sei, pera. Vou compartilhar de novo. Vamos ver. Mudou aí para vocês? Apareceu aí? Bom, não vou ter tempo aqui de falar, esmiuçar a filosofia, o pensamento do Plato, né? Mas eu queria, acho que vale a pena comentar, porque isso tem muito a ver com o Fitino, né? Que um dos poucos livros deles que sobraram, na verdade, sobrou uma espécie de compilação desse livro, não é a versão original, que é o Tratado das Leis, que é considerada a obra mais importante do Platão. Nesse livro, curiosamente, ele vai falar de uma linhagem dos sábios antigos. Ele vai fazer isso, claro que é uma construção, né, fictícia dele, vamos dizer assim, mas ele vai falar que existe uma linhagem de expoentes da verdade, da sabedoria eterna, da sabedoria perene, né? E ele coloca aqui nessa lista, resumindo, que ela é longa, né? Ele coloca lá Zoroastro como o primeiro, que ele chama de legisladores e sábios antigos, Eumolpus, que é considerado por alguns o fundador dos mistérios de Eleusis, Minos, Licurgo, aquelas figuras da Grécia, né? Os sábios antigos da Grécia, né? Numa Pompílio, que em Roma é considerado, né, o criador dos mistérios. Ele coloca os Brahmanes, ele coloca Tales de Mileto, várias figuras ali, Pitágoras, Platão, Parmênides, Plotino, Jâmblico. Então, é muito curioso essa linhagem, né? Então, a gente pode considerar que o Platão ele é um dos primeiros a falar de uma filosofia perene, a apresentar uma linhagem, nesse livro Tratado das Leis. Isso é muito importante para o Fitino e para os renascentistas depois. E é curioso que, além de colocar os gregos, né, ele coloca na história os persas e coloca até mesmo os brahmanes, né? Claro que eu não acredito que o Platão conhecia muita coisa sobre o pensamento indiano, mas ele provavelmente ouviu falar, tinha alguma referência, né? E ele faz, então, essa linhagem praticamente universal, né? Porém, se vocês repararem, como ele era pagão, ele não coloca os judeus não entram, muito menos os cristãos, né? Dizem que o Platão, ele acreditava que o paganismo, ele chegou a falar para algumas pessoas, o paganismo em breve iria substituir o cristianismo e o Islã como religião hegemônica do mundo, né? Isso não aconteceu, né? Mas vocês entenderem o grau de compromisso dele com o paganismo, né? Ele chega a falar na filosofia dele, além de resgatar Platão, os neoplatônicos, ele retoma conceitos da mitologia,
Então, ele vai comparar, por exemplo, o Uno, né, que é um conceito de Plotino, com Zeus, né? A alma do mundo com Hera. Então, ele é um autor também interessante para quem gosta de paganismo, uma vertente mais filosófica. O Platão também é interessante. E por essa coisa dele falar de uma filosofia perene, quase universal, que ele não coloca os judeus e os cristãos na história. E, curiosamente, ele também não coloca os egípcios. Ele até cita, sim, não coloca Hermes, né? E é impossível ele não conhecer a figura de Hermes, né? Então, umas omissões que os pesquisadores ainda se perguntam por que ele não gostava de Hermes, né? Alguns dizem que ele não coloca o Egito muito claro na história, porque dava para vincular muito fácil os egípcios com os judeus, né? Aquela história de Moisés no Egito. Então, ele já percebe e fala, não, o Egito aqui, não quero saber do Egito, né? Mas, de qualquer forma, é praticamente a primeira versão filosófica de uma filosofia perene que o Platão faz. E, claro, que isso vai influenciar depois o Ficino e outros autores do Renascimento. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu passar para o Ficino? Alguma colocação? Dá uma olhada do pessoal. Pô, eu estou adorando isso. Essa figura, esse Platão, era todo desconhecido. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar dele. Eu achei ele fantástico. Eu conhecia um pouquinho a história, dei uma estudada na história do Marcílio, mas isso que você falou agora é muito legal, porque ele joga uma luz, né, de como é que estava o entorno para surgir a figura do Marcílio. Ele armou o cenário. Tá? Ele deixa tudo preparado, faz muito mais sentido. Sem o Platão, não teria provavelmente um renascimento do platonismo nesse período, né? Então ele é fundamental, fora a influência que ele teve, fora essa tentativa, né, de fazer uma síntese, de dialogar, né, com várias vertentes e ao mesmo tempo ser um pagão num território hostil. É uma figura assim extraordinária, né? Eu diria, né? E, inclusive, é uma ideia minha traduzir o Tratado das Leis, não existe em português, né? Acho que tem em espanhol, mas é uma edição esgotada, tem em francês e inglês. É traduzir, talvez, para a editora Polar esse livro. É um livro até curtinho, porque o que sobrou dele é meio que recompilado, né? Não é a versão original. Mas, mesmo assim, é uma obra que acho que valeria a pena ter, eu pretendo traduzir daqui a um tempo, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Bom, aí, finalmente, a gente chega agora no Marcílio Ficino, tendo feito toda essa contextualização. Bom, quem foi o Marcílio Ficino? Primeira coisa, né? Ele era filho do médico da família Médici, né? A gente sabe que é a família importante na área econômica, na influência política em Florença, também tinha um papel de mecenato, né? E o Cosme de Médici, que lá no concílio, né, tempos antes do concílio, foi o ano que o Ficino nasceu praticamente, né? Então, muito tempo antes, o Cosme de Médici ele tinha ficado encantado com as aulas do Platão sobre a filosofia platônica, e o Cosme ficou com essa ideia: eu quero reconstruir a Academia Platônica, né? O que vai ter melhor disso do que reviver a glória, né, dos tempos, né, de Platão, toda essa coisa, né? Só que o Cosme não tinha achado ninguém à altura dessa tarefa. E aí foi quando ele percebeu que o jovem filho do médico dele era um rapaz estudioso, muito inteligente, né? E o Cosme resolve ser uma espécie de mecenas do jovem Ficino, né? Ele doa para o Ficino uma vila próximo a Florença, né? E o Ficino vai se dedicar por muitos anos, né, à tarefa de traduzir muito material importante para a filosofia, para o Renascimento como um todo, né? Ele traduziu, foram muitos anos esse trabalho, ele parou durante um tempo, né? Não foi uma coisa linear, né? Mas ele traduziu praticamente e comentou toda a obra de Platão, uma tradução diretamente do grego para o latim. E é curioso que ele já tinha começado a traduzir Platão quando o Cosme falou para tudo, que tem um negócio aqui que apareceu, né, que eu quero que você traduza primeiro que Platão, que era o Corpus Hermético, né? Estou mostrando aqui essa edição da Polar, né? Acho que ela lançou, deixa eu ver, tem uns 2 anos, 2019, né? Então, o Corpus Hermético. Então, o Ficino para um pouco de traduzir Platão e vai traduzir
o corpus hermético, né? Que, claro, nesse período, a figura de Hermes e toda aquela coisa que eles achavam que tinha uma antiguidade, assim, quase que antediluviana dos textos herméticos, né? E quanto mais antigo, maior a autoridade, e Hermes é um dos sábios ou teólogos antigos, né? Então tinha toda essa expectativa em torno do hermetismo, e o Fitino traduz. Ele traduz com o nome de Primandro, ou Pimander, né? Que é, na verdade, o nome do primeiro tratado do corpus hermético, né? Ele traduz e dá esse nome, que é o Primandro ou Poimandres, né? Que é o primeiro livro do corpus hermético. Só um spoiler aqui para vocês, um spoiler do bem, né? Tem um professor, amigo meu, professor David Pessoa de Lira, que estuda hermetismo, ele traduziu o corpus do grego, né? Com muitos anos de trabalho, e ele vai publicar, não posso dizer da maior detalhes, mas ele vai publicar em breve essa tradução diretamente do grego. A Polar não é diretamente do grego, a tradução do David é do grego. Então, está havendo aí um interesse aqui no nosso contexto, até da academia, pelo hermetismo antigo, né, da antiguidade tardia, né, melhor dizendo. Bom, além de praticamente toda a obra de Platão e o corpus hermético, né, que o Fitino vai traduzir, ele traduziu também obras dos neoplatônicos, ele traduziu Plotino, traduziu Próclo, traduziu Jâmblico, que era um neoplatônico que escreve sobre o Egito, né, aquela obra dele sobre os mistérios egípcios, onde, na verdade, ele fala de teurgia mais do que o Egito. Né? Traduziu textos órficos, pitagóricos e os oráculos caldeus. Então, o Fitino traduziu, desculpa a palavra, uma caralhada de coisas, né? E aí isso vai circular, e os eruditos vão ler, comentar. Tem nesse período, já tinha começado antes, né? Toda uma briga sobre Aristóteles e Platão, né? Quem era melhor. Então, tudo isso vai ser influenciado por esse trabalho do Fitino. E, claro, o Fitino não era um mero tradutor ou comentador. Já seria grande coisa se ele fosse apenas isso, né? Mas ele era um filósofo de primeiro nível, tem uma filosofia original, publicou vários livros próprios, além da tradução. E o nosso amigo está levantando a mão, por favor. Vou dar a palavra para você. Você pode explicar um pouquinho rapidamente, para quem não sabe, por que neoplatonismo, qual que é a diferença? Olha, ótima pergunta, Bárbara. Desculpa, às vezes a gente... Assim, na academia isso é meio evidente, né? Mas a gente não está aqui nesse contexto, né? O que acontece, né? O que nós chamamos de neoplatonismo, né, seria uma retomada da filosofia de Platão lá no século III depois de Cristo, então mais ou menos 700 anos depois de Platão, né, num contexto de sincretismo cultural. O Plotino, por exemplo, ele nasceu no Egito e depois ele foi para Alexandria e finalmente em Roma. Né? O Plotino, na verdade, o mestre de Plotino, que era Amônio Sacas, que ninguém sabe direito quem foi, seria considerado o fundador do tal do neoplatonismo. Por que neo? Né? Porque justamente isso foi inventado pelos historiadores, né? Porque seria uma releitura de Platão nesse contexto de sincretismo cultural, né? Que, claro, os chamados neoplatônicos eles vão desenvolver algumas teorias, ideias que Platão não desenvolveu, pelo menos não de forma claramente, né? De forma clara. Por exemplo, né? O Plotino ele concebe a realidade, né? E todos os neoplatônicos como uma espécie de escada ontológica. A realidade são vários níveis, como se fosse uma cascata, né? Você tem a origem de tudo, que o Plotino chama de uno, a unidade absoluta, que se desdobra para se autoconhecer no que ele chama de nous, que é a inteligência, que gera uma vida, que é um terceiro grau, que é a alma do mundo. Onde que está o mundo material? É a escala mais baixa. Abaixo desses 3 níveis. E qual que é a tarefa da filosofia? O homem caiu, né, do mundo espiritual para o corpo material. A tarefa da filosofia é fazer o retorno, né? Levar o homem de volta para a sua origem, para o uno, que também está dentro dele. Os neoplatônicos, claramente, eles são místicos, né? Assim, escancaradamente. E além do platonismo, que já tem esse lado, esse viés mais místico, eles vão se interessar pela teurgia, aquela história dos oráculos caldeus, o orfismo, o Egito, né? Então, não sei se ficou claro agora, né? Porque é neoplatonismo. Perfeito, obrigada. É isso, eu que agradeço a pergunta.
É o Rodrigo? Tiago. Tiago, desculpa. Daniel, queria que você falasse um pouco sobre a influência moura no Marcílio Fitino, porque eu sempre escuto falar que o Platão, Aristóteles, a gente veio para a Europa graças aos árabes. Como é que foi essa influência? Ele já estava traduzido pelos árabes quando ele traduziu, ou foi antes, foi paralelo? Como é que é essa dinâmica? Algumas coisas, na verdade, os árabes eles ajudaram muito mais no resgate de Aristóteles, né? Muitas obras de Aristóteles, porque, inclusive, havia umas confusões, né? Por exemplo, tem um livro chamado Teologia de Aristóteles, né? Que não é um livro de Aristóteles, é um livro que ele é muito mais neoplatônico do que aristotélico. Na verdade, seriam... Deixa eu pegar aqui. Estou aqui as mãos, né? A teologia de Aristóteles seriam quase que paráfrases do Próclo e do Plotino. Tá? Então, os árabes eles misturavam Aristóteles com Platão. Tá? Como eu tinha dito antes, né, Platão, algumas obras já eram conhecidas e traduzidas, né, na Idade Média, mas assim dá para dizer que os estudos de Platão eles vão dar um upgrade gigantesco depois de Fitino, porque são traduções diretamente do grego, porque muitas vezes o material dos árabes eram retraduções, era a tradução da tradução que os caras traduziam. Às vezes era traduzido do siríaco para o árabe, e aí o cara ia traduzir para o latim. Então, imagina a qualidade dessas traduções, provavelmente era baixa. Então, o Fitino ele tem um papel importante nesse resgate de Platão com traduções mais fidedignas. Não é que Platão fosse desconhecido, né, no medievo, né? Mas claramente no Renascimento, Platão, eu diria que ele sobrepuja um pouco a influência de Aristóteles. Mas, claro, né, o Fitino mesmo falava que a filosofia começa por Aristóteles. Aristóteles é importante, mas depois vem algo superior, que é Platão. Claro, né, ele é um platônico, ele vai puxar a sardinha do lado do próprio Platão. Não sei se ficou claro, Thiago, né? É que tem muitos detalhes. Isso aí é um negócio muito doido. Se for puxar, né, todo esse detalhe das traduções, as confusões, né, que se fizeram. Então, acho que a partir de Fitino, a coisa fica um pouquinho mais clara, né? A qualidade das traduções e tudo mais. Tá? Tá excelente, obrigado. Acho que é o Robson que vai perguntar. Então, eu queria perguntar se algumas questões, né, a respeito do Picatrix, que parece que ele depois que ele se tornou padre, ele teve uma acusação de necromancia por parte da igreja também, né? Isso tem a ver com o Picatrix? Ele traduziu o Picatrix? Eu não sei te dizer se essa acusação tem a ver com o Picatrix, tá? Nem se o Fitino traduziu. Eu não lembro. Eu peguei alguns artigos sobre as traduções. Eu não lembro de ter visto o Picatrix como tradução do Fitino. Sei que ele traduziu o Corpus Hermético. Mas pode ser que sim. Aí teria que pesquisar, Robson. Não sei te dizer. Mas a acusação, né? Como ele fala sobre magia em vários livros, né? Ele fala, por exemplo, no De Amore, sobre magia. Ele fala num outro livro dele chamado Sobre a Vida, De Vita. Ele fala sobre magia. E, claro, né? Magia para o Fitino é muito mais a questão da magia natural, da filosofia da natureza, não é bem um negócio cerimonial, né? Então, aí rola essa acusação dele ser um necromante. Eu acho que o Pico della Mirandola também vai ter umas suspeitas nesse sentido. Mas, assim, eu não saberia te detalhar muito bem essa questão do Picatrix, nem das acusações sobre o Fitino, né? Eu teria que investigar melhor. Na verdade, nem é o foco da minha pesquisa nele, né? O foco da minha pesquisa nele é a filosofia perene, mas que tem, sim, alguma relação com esse tema da magia, Robson. Eu vou ficar te devendo um pouquinho. Me desculpa. Posso segmento aqui e a gente depois faz mais uma rodada? Pode ser, Marcelo? Vamos lá. Ok. Então, tinha dito para vocês que o Fitino ele não é apenas um comentador e tradutor, ele é um filósofo original. E das muitas obras que ele escreveu e publicou, a mais importante é a Teologia Platônica, né? Onde ele vai apresentar a sua visão metafísica, que é uma mistura de platonismo com o cristianismo, né?
É um livro volumoso, né? Um livro difícil de ler, é uma obra realmente de fôlego, né? E como está aparecendo aí, o Fitino teve essa suspeita, né, de envolvimento com feitiçaria, porque ele é um autor, como muitos renascentistas, ele vai trabalhar, ele vai comentar magia, astrologia, a questão do hermetismo, o próprio platonismo ou neoplatonismo já tem esse viés mais esotérico, e por ele ser um sacerdote, né, ser um padre ordenado, eu imagino que ele era muito mais focado, né, por conta disso. Então, isso seria uma apresentação mais geral do Fitino, né? E aí eu queria falar para vocês, que é o tema que eu pesquiso, e isso tem a ver com Platão e tudo mais, que é o tema da prisca-teologia, né? O Fitino não usa a expressão filosofia perene, ele prefere usar a prisca-teologia, né? Quem vai usar a expressão filosofia perene é um católico posterior chamado Agostinho Steuco, que era bibliotecário do Vaticano, e ele publica um livro chamado Sobre a Filosofia Perene, né? Ele lê o Fitino, ele lê o Pico della Mirandola, inclusive ele critica, né? O Agostinho Steuco, para ele, a filosofia perene é a verdade original que Deus revelou a Adão, e depois foi se espalhando para vários povos, e aí vem o cristianismo e resgata, digamos assim, a potência original dessa verdade revelada. O Fitino não é exatamente esses termos que ele coloca, né? O Fitino, na verdade, sobre a prisca-teologia, a teologia antiga, ele vai apresentar várias versões ao longo do tempo, né? Então, ele vai mudar um pouquinho, né, a apresentação, a elaboração desse tema, conforme a obra. Eu diria que ele foi depurando essa concepção, foi amadurecendo ela, né? Por exemplo, a primeira vez, praticamente, que ele fala disso vai ser justamente no prefácio do Primando, né, ou do Corpus Hermético, né, onde ele vai dizer que existia uma linhagem de sábios antigos, tá? Deixa eu passar aqui, peraí. E ele coloca Hermes Trismegisto, né, ao qual é atribuído o Corpus Hermético, como o primeiro dos sábios antigos. Aí ele fala que depois de Hermes veio Orfeu, veio um tal de Aglaufemo, que é uma figura muito mais lendária do que histórica, que seria um órfico que teria iniciado Pitágoras. Então, Aglaufemos, Pitágoras, Filolau, que é um pitagórico que teria tido contato com Platão. Então, essa é a primeira versão do que o Fitino apresenta a prisca-teologia, né, a teologia antiga. Ele coloca esses autores. Ele teve, nisso, uma influência desse livro aqui do Próclo, né? O Próclo faz algo parecido, ele só não coloca Hermes, né? Ele começa com Orfeu. Então, o Fitino provavelmente tirou isso do Próclo, que ele conhecia muito bem, que ele traduziu, inclusive, né? Em obras posteriores, o Fitino vai mudar um pouquinho essa versão, né? Ele vai colocar Hermes em segundo e ele vai colocar quem em primeiro? Zoroastro, o grande mago persa, né? Ele diz que o primeiro dos sábios antigos, dos teólogos antigos, é Zoroastro. Aí ele mantém, né? Aí vem Hermes, Orfeu, Galofemo, Pitágoras, depois Platão, e ele já amplia, ele já coloca o cristianismo na história, porque ele era um cristão, e para ele é evidente que não dava para deixar o cristianismo de fora, né? E tinha todo aquele debate, que era um debate dos antigos, né? Por exemplo, era evidente que o cristianismo foi influenciado pelo platonismo, tá? Então, eu não posso descartar a sabedoria pagã, mas eu também não posso dizer que a sabedoria pagã é superior ao cristianismo. Então, esse debate, que era uma coisa lá da antiguidade, ele retoma aqui, ele reaparece no Fitino e nos renascentistas, né? Como conciliar o cristianismo com essas tradições, sem desvalorizar o cristianismo e sem deixar de dizer que, no fundo, o cristianismo é um pouquinho melhor, né? Então, a versão do Fitino da filosofia perene ou da prisca-teologia é uma versão mais cristianizada, né? O Platão, né, que a gente falou antes, o cristianismo ele nem coloca, né? Porque ele não gostava nem do cristianismo, muito menos do judaísmo. Aí, o Fitino ele vai continuar elaborando isso. Por que ele coloca Zoroastro como o primeiro? Tem uma discussão entre os especialistas, né, na obra do Fitino. Alguns dizem que Zoroastro porque dava para fazer uma conexão com o próprio cristianismo, por conta daquela história dos magos que visitam o menino Jesus, né? Quem seriam os magos? Os magos seriam sacerdotes do zoroastrismo, né? Então, como os magos visitaram Jesus, já haveria ali uma conexão, em certo sentido,
do zoroastrismo com o cristianismo. Então, Fitino coloca Zoroastro, provavelmente porque, por esse caminho, daria para fazer já uma ligação do zoroastrismo, da tradição persa, com o cristianismo. Provavelmente é por isso que ele deixou Hermes em segundo. Essa é uma hipótese. E aí, numa carta bem posterior, né, uma carta de 489, né, 10 anos antes do Fitino morrer, ele retoma mais uma vez o tema da Prisca Teologia, e agora eu diria que ele chuta o balde, né? Porque agora ele já coloca um monte de gente, inclusive os árabes, que o Tiago perguntou. Então ele coloca lá, além de todos esses aí, Zoroastro, Hermes, Platão, Pitágoras, ele coloca os neoplatônicos, ele coloca Avicebron, Alfarabi, que era persa, mas era muçulmano, Avicena era espanhol, né? Ibn Rushd, né? E aí coloca medievais como Duns Scoto e coloca o Bessarion. O Bessarion é aquele cara que tinha sido discípulo do Platão, que tinha migrado da Igreja Oriental, virou cardeal romano, e o Fitino conhecia o Bessarion, e ele fala que o Bessarion e o Nicolau de Cusa são expoentes mais contemporâneos dessa linhagem de uma filosofia perene, de uma sabedoria perene, né? Então é bem curioso como o Fitino foi reelaborando essa mesma ideia, né? Claro que ele não foi o único autor desse tema da filosofia perene, ele começa aí no Renascimento, e essa história vai até Blavatsky, René Guénon, continua até hoje ainda autores, né, que falam sobre teosofia ou filosofia perene, né? Não necessariamente nos mesmos termos que o Fitino, mas há algumas semelhanças, né? Algumas aproximações que a gente pode fazer. No caso do Fitino, como eu falei várias vezes, a versão dele é mais cristianizada, né? O cristianismo tem um papel importante nessa linhagem toda, porque ele era um cristão, né? Não teria como ele ignorar. Vocês gostariam de comentar, perguntar alguma coisa? Eu só fazer um comentário que você vai falando assim, minha cabeça vai explodindo. Eu tenho vontade de fazer tipo um super trunfo com esses nomes para ir seguindo as datas. Eu sou um cara muito visual, né? Você vai falando, eu vou imaginando já os cards para você poder colocar, né? Porque às vezes é muita gente. Claro, você é o primeiro convidado, mas assim, inclusive eu te agradecer que você também indicou mais gente para falar desses outros personagens. Então, com certeza, essa palestra quem está escutando a gente vai ter que escutar outras vezes, porque daqui a pouco a gente vai ter outros convidados que vão falar desses personagens que você citou. E aí depois, a hora que você assiste de novo, vai ter uma outra visão. Olha, eu fico feliz de ouvir isso, é um pouco a ideia mesmo, né, Marcelo? E, cara, eu vou ser sincero, eu não sou um especialista em hermetismo, nem neoplatonismo. Eu li razoavelmente Plotino, próprio, mas eu tenho colegas assim que conhecem muito mais profundamente esses autores do que eu. Mas o Fitino, ele desafia a nós trabalharmos que ele passa por muita coisa legal. Então, quando você está estudando história do tarô e tal, vai estar um pouquinho mais para frente, mas eles pegam do Pico della Mirandola, de vários outros personagens que estão esbarrando ali. Então, de qualquer jeito, eu tô aqui vendo essa palestra, falando assim, caramba, a gente vai ter que dar um jeito de colocar umas tags assim, porque eu estou pensando assim, daqui, sei lá, 6 meses, a hora que a gente tiver várias palestras desses personagens todos, a galera vai ter, sei lá, 10 horas de coisa e vai ficar um negócio estoura, rebenta a cabeça, de tão maravilhoso, cara. Te agradecer, tá fantástico. Segue que... Então, eu tenho, por exemplo, um colega, o Otávio Vieira Santana, ele estuda mais a questão do hermetismo no Renascimento, né? Mas aí tem que voltar, né? Não tem como, né? Tem que voltar e fazer essa ponte, né? Não é exatamente o meu foco, mas isso tem relação com o Fitino, né? Então, cada um vai achar ali um veio, né, para poder explorar, porque é muita coisa, muitos autores, é um desafio até fazer uma pesquisa sobre isso, porque te obriga, né, a pelo menos ter uma noção desses autores, né? Sem falar que a própria obra do Fitino, ela também já é bastante extensa, né? Não dá para você trabalhar com todos os livros. Eu estou selecionando mais esses que têm relação com o meu tema, né? O tema da Prisca Teologia, né? Da teologia antiga. E aí, fazendo essa ponte, né, que você já antecipou, né,
Não daria para não falar um pouco, eu não sou um especialista no Giovanni Pico della Mirandola, né? Mas ele tem uma relação muito intensa, uma influência do Ficino, então eu vou falar um pouco dele, né? O Pico della Mirandola, né? Ele é uma figura extraordinária em vários sentidos, né? Primeiro pela erudição que dizem que ele tinha, né? Ele dominava várias línguas, dizem que ele recitava a Ilíada e a Odisseia em grego de trás para frente. Não faço ideia de como ele fazia isso, né? Então, uma figura que virou um sinônimo, né, de uma sabedoria, de uma erudição colossal, de uma memória colossal. E o Pico, ele tem essa influência do Ficino. Ele via, às vezes, o Ficino como uma espécie de um irmão mais velho, quase um professor, né? Eles tinham essa relação. Agora, o Pico ele vai por outro caminho e, em certo sentido, ele também fala de uma prisca teologia de uma forma diferente, que esse é um pouco também um tema, você viu ali no Facebook, a professora Ana Pádua, né? Ele está publicando um livro, quem sabe você convida ela, se não convidou ainda, para vir bater um papo com vocês, né? O Pico ele vai para o caminho da Cabala, né? Então, ele teve como mestre, né? Um dos mestres dele foi um rabino, que era o Johann Alemano, né? Que era versado tanto no platonismo quanto na Kabbalah. Existia também um platonismo judaico, assim como você tinha um platonismo árabe, né? Platonismo persa, o Soravadi, você tinha um platonismo judaico, que isso é uma coisa que remonta lá ao Filo de Alexandria, né? Que é praticamente o primeiro filósofo judeu, que inclusive vai fazer a síntese de Platão com o judaísmo, que é importante para o cristianismo depois. E o Johann Alemano, ele era versado em Cabala, ele era versado na filosofia platônica, e o Johann Alemano ele era interessado por esses temas esotéricos, né? O Pico ele tem obras sobre a questão, né, do humanismo, que vão marcar o Renascimento, né, o discurso dele, a Oração sobre a Dignidade do Homem, é talvez o texto filosófico mais conhecido, né, do Renascimento, que inaugura essa coisa do humanismo, né? Ele coloca lá, como é que é? Acho que é o Asclepio que fala, né? Não existe milagre maior do que o homem, no discurso sobre a dignidade. E o Pico, ele tinha um projeto, né? Ele escreveu várias teses, foram 900 teses ou conclusões, cabalísticas, mágicas, filosóficas, eu não lembro agora o nome todo da obra, né? E o projeto dele era defender essas teses para o Papa, né? Fazer um debate na frente do Papa, né? Defender essas teses, onde ele defendia, na verdade, uma síntese, uma unidade entre as várias tradições, basicamente tentando conciliar a Cabala, o cristianismo e a magia. Só que o debate acabou não rolando, porque o Pico ele vai ser meio que condenado, né? Algumas teses vão ser condenadas e o debate não acontece, né? Esse projeto dele. E não muito tempo depois ele acaba morrendo precocemente, né? E a morte do Pico abalou bastante o Ficino, né? A morte do Pico, uma morte precoce, né? Um talento, um gênio desse nível, foi embora muito jovem. E também os Médici começam a perder poder em Florença e o cenário político começa a mudar nos últimos anos de vida do Ficino, e tudo isso vai abalar bastante ele, né? Então, basicamente, esse era o projeto do Pico, por outro caminho, usando mais a tradição judaica, Kabbalah, tentando fazer uma síntese disso com magia e cristianismo. Ele também tem uma espécie de prisca teologia, de filosofia perene, né? Então, essa coisa de buscar uma unidade, uma síntese das tradições, estava na ordem do dia entre os renascentistas, né? Era muito evidente para eles como a gente vai trabalhar com todas essas fontes que vêm de uma antiguidade remota, então provavelmente existe uma linhagem, alguns falam que existem mais de uma linhagem, né, nessa filosofia ou tradição perene. Acho que era um pouco isso que eu gostaria de falar sobre o Pico. Eu deixo vocês muito por cima, né? Se querem perguntar mais alguma coisa ou complementar o que eu falei. E o Pico della Mirandola ele vai influenciar diretamente na criação do tarot. Parece que tem um debate enorme lá na academia, porque eles não conseguem provar essa conexão. Mas ele frequentava a mesma vila, o mesmo castelo, se eu não me engano, ele era parente até
Agora vai me fugir o nome do cara que escreveu os poemas do tarô. É com B o nome do cara. Vê se você lembra. Petarco. Tá, ele faz os 78 Francesco Petarco, poemas. não é? Ele faz os 78 poemas cabalísticos que aí definem os arcanos maiores e menores. Petrarca. Isso vem diretamente do Miranda. Então ele passa, até existe uma linha de mestres discípulos ou de debatedores que liga esse lado esotérico, místico com esse lado filosófico. E depois do Pico a gente vai ter outros autores cristãos que vão tentar se apropriar, né, da Kabbalah, fazer uma versão cristianizada, todo, né, o Rosenroth, né, todos esses, até se for lá no século XVIII, Oettinger, né, que é uma espécie de discípulo. O Jacob Boehme tem ainda essa questão de unir, né, Kabbalah com o cristianismo. O próprio Jacob Boehme também provavelmente conheceu alguma coisa de Kabbalah e tem uma história, né, que um rabino, né, o Oettinger, ele é posterior, né, ele chegou para um rabino e falou: eu sou cristão, mas se você quiser me ensinar Kabbalah, eu me converto, eu viro judeu, né? Aí o rabino olhou para ele, essa história é contada pelo Gerson Scholem, né? Se você quiser aprender Kabbalah, você não precisa virar judeu. Estuda a obra de Jacob Boehme, é a mesma coisa. Então, para a gente ver, né, como existem também essas convergências, né? E que começa, isso é típico do Renascimento, né? Todo esse contato. Lembrei do nome do cara, Mateu Maria Boiardo. Não sabia dessa história, dessa conexão aí do Pico com o tarô. Interessante, Marcelo. Ele é primo do Pico e ele faz um poema de 78 versos da Cabala cristã. E aí isso entra diretamente. Quer dizer, você não consegue academicamente linkar esses caras, mas você tem um antes e um depois do Boiardo, que aí definem que são 78 cartas de tarô. E aí, a partir daí, eles começam a seguir esse padrão. E os tarôs que tem de antes do Piccolo, antes do Boiardo, eles são variados, eles não têm 78 cartas, eles têm diversas variações dependendo da região onde você estava. Então, com certeza, alguma coisa aconteceu aí e faltam os documentos. Falta alguém mergulhar nos arquivos para achar isso daí. Aquelas as chamadas lacunas explicativas, né? O Petrarca, acho que ele era de 1300 e alguma coisa, não é, Marcelo? Ou Bárbara, vocês comentaram, não sei, não lembro exatamente. Acho que o Petrarca é anterior, né? Anterior, né? Isso que eu estava pensando aqui. Está mais perto do período de Dante, né? Mais, não sei se contemporâneo, mas mais próximo, né? 1300 e alguma coisa, acho. 1350. Uhum. Mas se pensar assim, muitos autores falam, por exemplo, de uma influência árabe, até Sufi no Dante, né? Então, essa história... Estava tudo junto e misturado, né? O problema é que a gente quer separar tudo e que, principalmente, os europeus têm esse desespero de se manterem intelectualmente puros e nesse afã eles descartam as influências que são óbvias, né? Mas a cultura, ela é um caldeirão, ela não é separada, ela não é separativa. Com certeza, né, Bárbara? Eu concordo com você. Né? A gente pode pegar essas linhagens todas, né? Aí o que o Platon fala, o Fitino, se você olhar literalmente, né, não faz muito sentido, mas é algo simbólico. É evidente que ele não precisa acreditar nisso literalmente, né? Aquilo tem um significado por si mesmo, né? Não é necessário, né? Tudo tem que ser historicizado, né? Não vejo muito por aí, né? Pode seguir. Bom, o que eu queria expor sobre o Fitino e o pessoal era mais essa parte mesmo, assim, eu fiz um resuminho aí de cada um, né, e jogar aqui para você, sem a pretensão de aprofundar, né, mas mostrar um pouco, né, como todas essas correntes estavam circulando ali no Renascimento e como tudo isso ainda, né, nos influencia de certa forma, já que ainda se discute, né, uma filosofia perene, etc., uma tradição primordial, né? De alguma forma, isso vem do Renascimento, né? E aí, se vocês me permitirem, eu queria aqui no finalzinho fazer uns merchans aqui de algumas coisas. O objetivo mesmo dessas palestras, desses convites, é
Na verdade, é como o Thiago fala, a gente quer trazer os caras para fazer parte do problema. Não é para explicar o que está acontecendo. Você vai dar mais uma peça do quebra-cabeça. Essa aqui é a entrevista 306. Nossa. Então, significa que tem mais 305 partes do quebra-cabeça que vai juntar tudo. Acho que o Ivan e o Thiago querem falar. Eu queria saber a sua análise no contexto de como é que a Renascença, que tem toda essa influência, né, hermética, platônica, da filosofia perene, como é que foi se transformar no que a gente teve depois, no sentido daquela, por exemplo, aquele conceito lá da não sei como é que fala, dupla verdade, de que tem a verdade da religião e a verdade da ciência, e aí foi indo para o lado da ciência só e foi meio que se esquecendo desse outro lado. O que aconteceu aí no meio do caminho? Cara, excelente, Thiago. Essa pergunta tem a ver com o meu tema, né, de pesquisa, assim, diretamente, né? O Fitino, ele começa a perceber que está havendo um divórcio. Filosofia está indo para um lado, teologia está indo para o outro, a ciência está indo para outro, e o Fitino ele luta para mantê-las unidas. E aí ele acha que o platonismo é o melhor estofo para manter essa síntese, né, da filosofia, teologia e, de certa forma, a ciência. Mas nós sabemos, historicamente, que o divórcio vai acontecer. Ele começa no Renascimento, né? Vou dar um exemplo. Você pegar as obras de Galileu, ele ainda assina Galileu Galilei, filósofo natural. Ele não assina como físico, mas depois vai haver essa separação. A física é uma coisa, filosofia da natureza é outra. O Fitino, as caixinhas que a Bárbara falou, né? Exatamente. O Fitino ainda discute sobre astrologia, o Pico discute a questão da astrologia, ele tinha algumas objeções à astrologia, mas nesse período a astrologia vai para um lado, a astronomia vai para outro. Magia vai para um lado, física vai para outro, química vai para um lado, alquimia vai para outro. Há uma cisão. Claro que essa cisão, aí fazendo uma análise mais dos historiadores da ciência mesmo, né? O Alexandre Quarreto, esses caras, existem alguns ganhos, né? A ciência, nesse momento, ela institui uma metodologia empírica, né? Que traz resultados, aquela coisa lá do Bacon, né? Saber é poder. Então, a ciência é um instrumento de dominação da natureza, mas a ciência ela perde no conhecimento qualitativo, quando ela se separa da filosofia e das ciências herméticas, dos conhecimentos ou saberes tradicionais, vamos chamar assim. Então, há uma perda, por exemplo, dessa compreensão da realidade como algo de múltiplos níveis, né? Cada vez mais o conhecimento é só empírico, a imaginação ela é desprezada, né? E o romantismo, depois, eu vejo como a tentativa ainda, né, de tentar manter essas coisas unidas, né? Então, uma filosofia da natureza simbólica. Esses caras todos do romantismo, eles estão dialogando com Fitino, Jacob Boehme, que é o caso do Schelling, do Novalis, todos esses caras, o Goethe, em certo sentido, apesar do Goethe não ser exatamente um romântico, mas ele estava preocupado. E aí que o materialismo ele se torna forte, o racionalismo, né? Você pegar, por exemplo, Kant, que é o símbolo, né, do filósofo iluminista, ele vai dizer que Swedenborg, né, é um louco. Fala, não, Swedenborg é um alucinado, essas visões aí dele, essa coisa das correspondências, né? É tudo loucura. Então a gente já percebe que realmente a cisão ela vem e isso se projeta para nós agora, né? Aí, como eu disse lá no começo, eu também acredito, já dou a palavra para o Ivan, né? Eu também acredito que Ficou mudo. Você se mutou. Daniel, você se mutou. Acho que não fui eu mesmo, não. Mas não sei se alguém pode me mutar ou só eu mesmo? Você. Então, ok. Eu estava falando sobre a nossa época. Foi Isso. Isso. Então, eu acredito que a nossa época ela permite agora esse debate de novo, de uma reaproximação entre filosofia, religião, esoterismo, ciência. Já tem autores que estão fazendo isso por caminhos diferentes, né? Você pegar o Jung, de certa forma, fez isso, o Henri Corbin, o Rudolf Steiner, que é anterior também. Hoje em dia tem o Ken Wilber, né? Porque
a gente vê, né, que a academia está voltando a se reinteressar alguns setores, né, por esoterismo, de novo, né? Então, acho que a gente está vivendo uma época muito rica, né, para esse resgate desses conhecimentos, para uma tentativa, né, de revalidá-los, né, de que eles ganhem de novo um certo respeito, né, um ar de seriedade, né? Mas, desculpa, pode falar, Ivan. Primeiro, parabéns pela escolha de pesquisa, pela sua exposição. Achei muito interessante. E enquanto você falava, uma das coisas que até providencialmente, né, aquela coisa do universo, sincronicidade. Eu estava pensando sobre alguns temas essa semana e a minha dúvida foi justamente na direção dessa relação entre neoplatonismo e hermetismo. O que você teria a comentar sobre essas influências neoplatônicas assim dentro da tradição hermetista, segundo a sua percepção? Como você vê essas possíveis influências? Rapaz, isso é um tema que eu vou tentar aqui apresentar de uma forma simples, né? A princípio, não há uma relação direta, né, do neoplatonismo com o hermetismo. Apesar do Próclo falar de Hermes, do Jâmblico falar do Egito, né, não existe uma conexão direta. Na verdade, o que alguns especialistas falam, né, é que o hermetismo tem mais a ver com o médio platonismo. Tem o médio platonismo, viu, Bárbara? Tem o neo e o médio, né? Que é uma versão anterior. Por exemplo, Plutarco seria um médio platônico, né? Então, o hermetismo teria mais afinidades com o médio platonismo e o estoicismo do que com o neoplatonismo. Porém, claro, quando a gente lê o Corpus Hermético, por exemplo, a gente percebe que há algumas semelhanças estruturais, na verdade, entre neoplatonismo, hermetismo e gnosticismo, que não quer dizer que foram influências diretas, mas eles têm estruturas semelhantes. Por exemplo, todos falam do conhecimento como uma gnose, ou seja, existe o conhecimento racional, mas existe o conhecimento interior, místico. Todos eles falam disso. De certa forma, todos eles pensam a realidade como uma espécie de emanação, como algo que se desdobrou a partir de um princípio. Claro que esses desdobramentos, a forma vai mudar. No gnosticismo é de um jeito, no hermetismo é outro, e do neoplatonismo é outro. Eu estou pensando isso na antiguidade, né? Onde eu acho que aí vai haver uma aproximação maior, aí é justamente no Renascimento. Que aí é o Fitino, o próprio Pico, esses caras todos, eu acho que eles aproximam mais o platonismo do hermetismo, né? Pensando aqui hermetismo nesse sentido estrito, né? O corpus hermético e os textos que complementam, lá o Picatrix, a Tábua de Esmeralda, que entram também nesse rol do que nós chamamos de hermetismo, né? Se a gente pensa, por exemplo, o neoplatonismo, ele tem essa concepção que a realidade é simbólica, né? Que a natureza é uma teia de símbolos. Isso, de certa forma, também aparece no hermetismo, né? Então, eu vejo dessa forma, Ivan, né? Eu não vejo como uma influência direta, mas correntes que estão próximas e vale a pena, inclusive, aprofundar, fazer um trabalho de comparação, mostrar as semelhanças, mostrar as diferenças, né? Como eu falei lá no começo, né? Foi meu primeiro tema de pesquisa. O Plotino tinha gnósticos na escola dele, porque eles eram contemporâneos, mas ele não aprovava totalmente o gnosticismo, né? Mas há semelhanças. Os gnósticos também falam da origem de tudo como um princípio inefável, que é a própria definição do Uno e Plotino, né? Os gnósticos falam da realidade como uma cadeia emanativa, como uma processão, né? Então, eu acho que vale a pena, né? O Scholem, né, o Gerson Scholem, ele faz um comentário sobre isso, inclusive porque se fala muito que a Kabbalah é uma versão do neoplatonismo judaico. É o neoplatonismo judaizado, deu a Kabbalah, né? Que há semelhanças do neoplatonismo com a Kabbalah, não tenho dúvida, né? Mas, quando a gente aprofunda um pouco, né, e o Scholem fala disso, né, é diferente. Né? Porque, por exemplo, no neoplatonismo e no gnosticismo, eles falam lá que a realidade vem do primeiro princípio divino, que ela vai se desdobrando, e nesse processo de emanações, até chegar no nosso nível, que é o último da realidade, é o mundo material, é como se a luz divina fosse diminuindo, ela fosse perdendo intensidade, né? Nós estamos meio que como na periferia de tudo, né? É quase que uma escuridão o mundo material. No gnosticismo, é um pouco isso, no neoplatonismo também, pelo menos em Plotino. Na Kabbalah, não. Você não pode falar que
o último nível ali, o nosso mundo físico, é um nível inferior ontologicamente, ou que se perdeu. Pelo contrário, esse último nível de realidade é como se fosse um círculo, né? Ele é o ponto de reconexão com o divino. Na verdade, ele é meio que uma súmula. Então, é diferente, né? Não dá para dizer simplesmente, Kabbalah é neoplatonismo numa versão judaica. Não é isso, né? Existem diferenças que a gente precisa modular, e me interessa também fazer essas comparações, né? Que tem a ver, que eu vou falar daqui a pouquinho, um tema aí de um livro que eu quero lançar, né? Tem um pouco a ver com esse assunto. Não sei se eu respondi, Ivan, que eu falei de tanta coisa. Respondeu sim, foi bem interessante e fez pensar aqui. Muito massa. Já estou curioso pelo teu livro aí. Opa. Eu vou passar aqui e travou de novo. Vamos volta. Não sei o que acontece aqui, cara. Peraí. Deixa eu voltar no sala. Opa, apareceu aí? Então, queria tomar aqui a liberdade de divulgar algumas coisas aí que eu estou fazendo, aí para o pessoal depois ver, se interessar. Tem alguns cursos, né, que eu ministrei, eu estou ministrando. Um curso que eu estou oferecendo ele agora, junto com um amigo meu, o Eliel, também é um estudioso, ele é um antropólogo, estudioso de religiões, tradições. A gente está lá no Hotmart, está com um curso sobre Eros e esoterismo, né? E a gente, na verdade, são 6 aulas, onde a gente vai tentar falar um pouco desse tema do erotismo no sentido místico, né, do termo. Então, tem uma aula sobre erotismo e os mistérios dionisíacos, erotismo e cristianismo, erotismo e tradições africanas, erotismo e gnosticismo, e agora de cabeça eu não lembro, erotismo e sufismo, porque existe uma mística erótica no sufismo. É mais ou menos isso o conteúdo do curso, né? São algumas aulas gravadas, metade são 3 aulas minhas, 3 aulas do professor Uriel. E quem se interessar pode procurar a gente lá no Hotmart. Tem esse outro curso, que na verdade é um curso que eu já ministrei ele está gravado hoje em dia, foram 13 aulas, né, com algumas participações especiais. A Laia Dúlios, por exemplo, participou lá da aula sobre gnosticismo. Ela é uma especialista, eu não sou, né, em gnosticismo, mas esse curso ele é uma tentativa de fazer uma síntese, né, um pouco inspirada lá no Pierre Far, né, no primeiro livro que eu mostrei, né, e foi onde tudo começou lá quando eu tinha 15 anos, e 20 e poucos anos depois eu consegui dar um curso sobre isso, né? Acho que consegui o conhecimento necessário para fazer uma introdução ao esoterismo ocidental, pegando um pouco das suas principais correntes, né? Então a gente falou, teve convidados, né? Então a gente teve curso sobre os mistérios, gnosticismo, neoplatonismo, hermetismo, druidas, templário, santo graal, fitino, cabala cristã, teosofia cristã, romantismo, teosofia, perennialismo, até chegar aqui na influência oriental no Ocidente, na New Age, né? Esse tipo de curso, na Europa, eu sei que já existe, tem autores que já fizeram isso, alguns pesquisadores portugueses, italianos, até porque é o caminho meio óbvio, né? Você traçar uma linha histórica é o caminho mais fácil, talvez, de se fazer. É um curso para iniciantes, pessoas que estão começando a estudar o esoterismo, tem bibliografia, tem PDFs disponibilizados, tal. E, como eu tinha dito para o Marcelo, né, vocês aí do projeto, agradecendo o convite, a boa vontade de vocês, eu vou disponibilizar para vocês depois o curso, se vocês quiserem assistir, se interessar, gratuitamente, tá? Então, façam, se quiser passar para outras pessoas, só não coloca no YouTube, porque eu ainda quero um dia editar bonitinho e fazer um outro formato, mas... O que eu quero te perguntar é o seguinte, porque você colocou que as aulas são 14/4, mas como isso vai para o YouTube, o cara pode estar assistindo daqui um ano. Não, então, não, ele vai ficar gravado, né? Esse cronograma, Marcelo, já foi, na verdade. Foi do outro ano. Isso. Não, maravilha. Não, porque são esses detalhes. A gente está ao vivo agora, mas como isso vai ficar eternamente, e a gente tem feito uma coisa que é fantástica também. Imagina que a gente já tem 300 palestras. Só que no blog, lá no Morte Súbita, no Enoquiano e tal, a galera vai jogando essas palestras numa ordem meio aleatória.
Porque o pessoal descobriu que, às vezes, tipo, eu assisto essa palestra e, de repente, eu vejo uma palestra de um outro professor sobre enteógenos, e aí o cara assiste as duas no mesmo dia e junta na cabeça da pessoa, e você faz umas conexões que você, às vezes, não esperava, cara, porque a gente está juntando tanto especialista, falando de tanta parte do quebra-cabeça, que, às vezes, duas palestras que parecem que não tem nada a ver uma com a outra, explode a cabeça. Então, várias pessoas vêm e comentam isso, né? E como a gente está jogando, então isso vai para o YouTube, vai para o Vimeo, depois ele vai para o Spotify, aí vai para a Apple, vai para um monte de coisa, e depois vai para os blogs. Então isso vai ficar circulando e misturando com as outras, né? Então é legal de colocar que, se você está assistindo isso agora, vai ter o link aqui embaixo na descrição, e esse curso está valendo. Ok. Ótimo, ótimo. Então, e aí, como eu disse, Marcelo, eu vou depois presentear vocês, aí vocês vejam o que façam, né? Se vai ser útil ou não, ou para passar para outras pessoas, né? Então, vem aquele jovenzinho com o livro do Paulo Coelho, fala, não, faz esse curso aqui que para aprofundar um pouquinho mais, tá? Sem desmerecendo o Paulo Coelho, nada disso, né? Mas muita gente começou, né, pelo Paulo Coelho a se interessar por esses assuntos, né? Magia, etc. Passando aqui, esse é o livro que eu quero lançar, né? Que eu dei que é o nome do meu blog também, né? Teosofia Perennis, né? Eu sei que esse termo teosofia ele está bastante gasto, é bastante polêmico, ou filosofia perene também são termos que muitos autores falaram disso e não necessariamente estão dizendo a mesma coisa, mas eu escolhi o tema, né? Eu falei que, né? E no livro eu justifico a escolha desse termo, o que eu quero dizer com isso, né? Não estou dizendo, não é a mesma coisa que a Blavatsky ou René Guénon, né? A minha leitura, né? Claro, não quero me comparar com eles. E esse livro, na verdade, eu fiz o quê? Ele é uma coletânea, né, de artigos, alguns publicados em revistas, na internet, outros que estão inéditos, mas coisas que eu escrevi desde 2008, né? Então tem, cara, acho que falo de tudo que eu falei aqui, acho que está no livro um pouco, né? Então tem texto sobre Ficino, William Blake, gnosticismo, neoplatonismo e filosofia indiana, sufismo, tem entrevistas que eu fiz com alguns pesquisadores conhecidos, né? Então o livro ele é uma espécie de vitral, né? Tem textos sobre Santo Graal, sobre a Dama do Lago, né? Então eu selecionei o que eu achei que tinha mais qualidade, mais consistência do que eu escrevi desde 2008 para cá, joguei nesse livro e eu vejo que há uma unidade, apesar dentro dessa diversidade, né? E aí eu espero em breve estar lançando, né? Estou vendo aí com editoras, quem sabe o Marcelo dá uma força aí no. Eu já estou na metade dele. Você me né? mandou ele na terça, eu já comecei a ler, já estou quase na metade. Com certeza a gente vai fazer, ele vai encaixar provavelmente junto com os textos martinistas, que a gente está para fazer um financiamento, acho que o próximo agora, mas eu acho que ele é um título maravilhoso. Assim, claro, né? Não sou ninguém conhecido, etc., mas eu acho que, no nosso contexto, né, esse tipo de material tem uma contribuição, né? Que a gente tem uma realidade de um país periférico, né, onde você não tem nem material, você não tem os clássicos agora que estão traduzindo, né? Você não tem nada de Ficino, por exemplo. Na Europa já tem tudo traduzido em várias línguas. Nós não temos, né? Então, no nosso contexto, eu acho que esse tipo de trabalho é uma contribuição, né, para o leitor, ele vai conhecer, vai falar, essa bibliografia, tal, vou atrás, né? Então, e o que vocês quiserem me ajudar, eu tô aceitando, topo, né? Tamo junto, assim, porque eu percebi aqui pelo trabalho de vocês, eu assisti o bate-papo com uma amiga minha, Beatriz Parisi, né? Eu achei muito interessante, né? E aí uma pessoa, né, a Laia, né, conversou com você e eu acabei caindo por aqui, mas eu senti essas convergências mesmo, né? Essas sincronias que são bem legais. Então, em breve, eu espero estar lançando esse livro, né? Aqui tem uma revista que eu colaboro, eu queria fazer um merchan deles também, né? Que é a revista Melancolia. Essa revista, ela pertence a um grupo do qual eu faço parte, né? Que é chamado Centro de Estudos, traduzindo, né, para português, do Esoterismo Ocidental, de Unasur, que seria a União das Nações do Sul. Que raio que é esse, né? É um grupo de acadêmicos, maior parte historiadores, mas tem filósofos,
sociólogos, né, que aqui na América Latina estudam o tema do esoterismo, com uma abordagem acadêmica, ali na linha do Antoine Freve, do Walter Hanegraaff. Eles são filiados à Sociedade Europeia de Estudos do Esoterismo, que foi fundada pelo Antoine Freve, né? E eles têm essa revista, Melancolia, com a qual eu colaboro. Eu edito uma seção, editava, agora sou um colaborador, né? Que é uma revista que tem artigos acadêmicos sobre esoterismo em geral e, claro, mais focado na realidade da América Latina. E a gente, da Melancolia, está divulgando, né? A revista é gratuita, é só baixar o PDF, já tem alguns números, né? Dá para ver aí na capa o Krishnamurti, né? A Blavatsky e o Pico della Milando. Lá tem artigos sobre Aleister Crowley, Ficino, tudo que quiser, gnosticismo, né? Então, o pessoal dá uma visitadinha, pesquisar aí Revista Melancolia no Google, e também, se alguém quiser mandar trabalhos, aí tem que ser um caráter mais acadêmico, também pode enviar pesquisas, algum pesquisador aí tem alguma coisa, pode mandar, que a gente está interessado em publicar, né? E, claro, também temos interesse em estudar grupos esotéricos que se instalaram aqui, surgiram ou vieram para a América Latina, né? Fazer pesquisa, sei lá, sobre a Otto no Brasil, Rosa Cruz, Teosófica, Antroposófica, todos os ismos e grupos. Também é do nosso interesse estudar isso sob um viés acadêmico, né? Entender esse lado latino aí do esoterismo aqui, né? E brasileiro. Fantástico. Outra revista, né? Aproveitando que vocês estão me dando espaço, né? Essa é uma revista, o nome dá uma impressão, mas não é, né? O nome Mística Revolucionária. Na verdade, revolucionário aqui não é necessariamente o conteúdo político, né? É um conteúdo mais amplo, né? Então, por exemplo, eu juntei uns amigos que são acadêmicos, pesquisadores, alguns são bem conhecidos aqui no Brasil, gente que estuda budismo, filosofia indiana, hermetismo, e a gente está publicando também alguns artigos mais curtos, né? Não é uma revista acadêmica exatamente, mas são artigos de ótima qualidade, né? Eu, por exemplo, escrevi ali sobre William Blake, escrevi sobre antroposofia, escrevi sobre Ramana Maharishi, né? Tem gente que escreveu sobre Aleister Crowley, outros falam, a Bia, né, escreveu um artigo sobre Crowley, e Fernando Pessoa e o satanismo, tem de tudo, né? Então, essa é uma revista que eu sou um dos editores, né? Revolucionário no sentido de uma coisa mais não conservadora, assim, no sentido de uma libertário, né, eu diria, no sentido mais moral, sabe? Para contrapor aquela coisa daquela religião moralista, né, tradicional, não pode, não faz, né, vai para o inferno. É mais nesse sentido aí o revolucionário. E, por último, né, tem uma outra revista que eu colaboro, né, você vê que eu não falo mais nada da vida, né, chama Al-Hakim, né, que é uma revista sobre sufismo e cultura islâmica, né? Ela já está no segundo número, e no Brasil também o Islã não é uma coisa muito conhecida, nem o sufismo, tem pouco material, ou que tem não é de qualidade, né? Às vezes de alguns grupos que são sectários, imperialistas, que não se interessam pelo lado místico. Então, essa revista não tem nada a ver com isso, né? Uma revista que ela vai falar sobre o Islã na sua tradicionalidade, do sufismo, né? Então, chama a revista Al-Hakim, quem quiser conhecer aí, está disponibilizada gratuitamente também na internet. Eu acho que essa aqui é a parte do merchan mesmo. É isso. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, depois, para facilitar, eu vou juntar contigo os links. Para quem está assistindo, estão todos os links aqui na ordem para facilitar. Então, visitem, que com certeza trabalho fantástico. Pô, a gente já está quase caminhando para o final, então vamos lá. Rodrigo Elutarque, considerações finais. Que aula fantástica. Muito boa mesmo, adorei. Assim, a gente precisa estudar mais filosofia. Assim, é uma recomendação minha mesmo. E é fantástico. Eu fiquei aqui maravilhado. Muito obrigado pela aula. Frater Belrá, considerações finais. Eu agradeço aí muito a palestra. Na minha exposição sobre os manifestos Rosa Cruz, eu fiz uma abordagem muito rápida, muito sucinta da Prisca Teologia,
da tradição primordial, e agora tivemos a oportunidade de aprofundar, de aprender mais sobre o tema aí com o colega. Agradeço muito e foi muito proveitoso. Meus parabéns. Robson Belli, considerações finais e como é que a gente consegue achar o Enochiano? Muito obrigado pela palestra, primeiramente. Para encontrar o Enochiano, é enochiano.com.br, e lá vai ter a aba de contatos, só entrar ali, vocês conseguem entrar no nosso grupo, lá você vai encontrar o Deldébio, o Ulisses e um monte de gente legal que está lá junto com a gente para falar de magia na prática, galera. É isso aí, muito obrigado pela palestra, muito interessante o assunto, e é isso. Muito obrigado. Ulisses Massad, considerações finais. Daniel, que aula, rapaz. Praticamente todos os assuntos que você abordou, todos os personagens que você comentou são personagens que eu tenho interesse em estudar e eu vejo quão pouco eu conheço do assunto. Então, eu estou maravilhado aqui. Tem interesse aí no teu curso, o teu livro, assim que sair, vou querer adquirir com certeza. E parabéns, rapaz. Hoje estou, assim, extasiado aí com o que eu ouvi. Muito bom. Parabéns. Bárbara, considerações finais. E na Eclésia Babylon, vocês estudam Pico della Mirandola? Então, sempre que tem filosofia no meio, eu coloco as banguinhas de fora, né? Porque eu amo. Talvez se não tivesse feito letras, teria feito filosofia, são irmãs, né? Foi excelente a palestra, como eu disse no início, é um dos meus períodos históricos favoritos, é extremamente fascinante, e aí, como o Marcelo falou, eu fiquei fritando também, fazendo várias conexões, né? E a gente não necessariamente vai estudar Piccolo, mas quem está na Eclésia Babylon com certeza vai estudar neoplatonismo em algum momento, porque faz parte da história do gnosticismo, e a Eclésia Babylon é uma instituição religiosa gnóstico-telêmica, a nossa divindade central é Babylon, e a gente faz muitas atividades, alguns ritos online e agora presenciais também, então se vocês têm interesse em Telema, eu convido vocês a conhecerem nosso trabalho, nosso site é esse daqui, 4gsanctuary.com. A gente tem um canal, um chat no Telegram muito legal também. E se vocês também quiserem, podem entrar em contato diretamente comigo no Instagram, vesta.nox. E finalmente a gente estava falando dos revolucionários, que é uma coisa assim meio terrível e tal. Eu lembrei do Morte Súbita. Tem revolucionário no Morte Súbita? Nossa, é o que mais tem lá, né? O Daniel falou da filosofia perene. Quem for lá no Morte Súbita vai encontrar todos os formatos mais estranhos que essa filosofia adquiriu nos últimos 200 anos. Está tudo lá. Daniel, essa palestra que você deu para a gente é o que o Marcelo falou, né? Mesmo quem viu ao vivo vai querer assistir de novo quando sair no YouTube e várias vezes depois, porque tem bastante conteúdo concentrado aqui. Só tenho a agradecer você, foi bom demais. Daniel, cadê o... Agora eu passei todo mundo. Daniel, não, faltou falar do Projeto Mayhem. O que é o Projeto Mayhem? Cara, o Projeto Mayhem, agora que eu vi essa aula do Daniel, eu lembrei. O Projeto Mayhem, provavelmente, o Marcílio fazia a mesma coisa. Ele juntava os caras da época e eles ficavam filosofando e traduzindo as coisas e publicando e tal. E o Projeto Mayhem é isso. Só que a gente tem internet e Zoom. Então, o Marcílio, ele nunca ia conseguir falar com o cara que estava morando na Pérsia e tal. Aqui a gente conversa com o cara que está no Japão e junta e faz os posts e os artigos e tudo isso. E a gente tem, nesses últimos 3 anos, a gente está focando na revista Hermetismo, né? Então, o Mayhem, Rodrigo, você vai ter que falar alguma coisa para a câmera filmar você. Essa é aqui a revista Hermetismo. Aí tem o ISPN aqui, em alguma parte aqui desse negócio. Daniel, é que assim como você, tinha vários caras que escreviam e escrevem vários textos e tal, e não tinham onde publicar. Né? Porque aí você vai virar e falar assim, eu queria dar uma referência acadêmica assim, do meu texto, aí estava lá, www.blogspot/index. E fica ruim. Então a gente fez toda uma estrutura
com o ISBN, publicamos então a cada trimestre, então a galera escreve, manda os textos para a gente reúne texto de todos os tipos possíveis que você imaginar, vai desde sufismo, budismo, telema, satanismo, e aí a gente publica os melhores daquele trimestre, e quem assina o Mayhem recebe a revista física em casa, né? Como a maioria das pessoas que escrevem já tem sites e tudo, então isso está disponível gratuitamente e tal. O que você paga é para você receber o livro físico, porque a maioria da galera do Mayhem gosta de papel, cheiro de livro novo, não tem como. Manusear papel e tal. Então, essa é a proposta. Então, conhecimento, o Mayhem distribui gratuitamente. Como vocês estão vendo, esse é o episódio 306. Então, deve dar mais ou menos umas 600 horas de bate-papo cabeça para você se divertir aí nas entrevistas, né? E quem quiser nos ajudar, a gente tem a hospitalaria, que a gente cuida de algumas ONGs e algumas instituições de caridade, junto da nossa loja maçônica, e a revista que é para o pessoal. Então, quem quiser participar ou conhecer é projetomayhem.com.br ou catarse.me/TDC. Ô, Daniel, só tenho que te agradecer, cara. Foi maravilhoso e você com certeza vai vir mais vezes. E essa galera que escreve as coisas com você nas revistas, tu pode intimar os caras para eles virem fazer palestra também, para dar espaço para eles. Agradecer mais uma vez, Marcelo, vocês todos. Só quando eu reassisti, eu sempre fico achando que foi horrível, que eu me confundi, que eu esqueci, que eu falei demais, ou falei de menos. Nunca, só depois que eu ver, mas, de qualquer forma, eu agradeço a oportunidade, a boa vontade. Muito bacana o que vocês estão fazendo, né? Juntando tanta gente, disponibilizando tanto material, tanto conteúdo para tantas pessoas, né? E então vocês estão de parabéns. Nós estamos numa sintonia. Eu também penso por esse caminho, né? De sempre o outro, sempre compartilhar, né? Sempre tornar fácil. Claro que cada um tem que se esforçar também, mas a gente pode fazer a nossa parte, aí o outro faz a dele e dá tudo certo. Então muito obrigado mesmo. E contem comigo. E, cara, tem uma multidão aí de gente para indicar, se vocês quiserem aí. Pode escolher o assunto aí, que tem uns caras nervosos, né? Não é meu caso, eu me vejo mais como o amigo da galera, é o cara que junta os outros, né? Mas esse cara também tem um papel, então tá valendo. Obrigado. Fantástico. E também agradecendo vocês que assistiram a gente até agora. Então, não esquece, segue o canal. A gente passou 20 mil visitantes do YouTube inscritos essa semana. Eu até esqueci de avisar para comemorar. Então, vamos agora à próxima etapa, 50 mil. Aê. Com a ajuda de vocês vai dar certo. Segue o canal, toca o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.